Vamos começar? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, o podcast da Viver Consciente. Viver Consciente Podcast com você. E hoje eu tenho aqui comigo Ângela Sartori. Quem é a Ângela? Ângela, seja muito bem-vinda, muito obrigada por você ter aceitado o meu convite, por estar aqui com a gente. Vai ser muito bom essa conversa, tenho certeza. A gente vai falar sobre organização e mentalidade e eu quero presenteá-la para começar o nosso podcast. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Posso abrir? Pode, com certeza. Olha, que chique. Viver Consciente com Coisa vocês. linda. Muito obrigada, amor. Obrigada a você. Vou deixar aqui, ó, pra você já. Pode tirar aqui, pega pra gente colocar pra você. Ângela, que bom que você veio. Muito obrigada por estar aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre quem é você. Eu vou te apresentar. A Ângela, ela é bacharel em Direito, técnica em Química, consultora de vendas há muitos anos e personal organizer. Na verdade, ela é uma multipotencial, é uma mulher multipotencial, que é o que a gente tem falado muito aqui no nosso canal, nos nossos vídeos. E eu quero que você fale um pouquinho de você, então, chegando aqui nesse podcast comigo para falar sobre organização. Bom, como a Mônica já me apresentou, né, bacharel em Direito e tudo mais, sou mãe, infelizmente viúva há 1 ano, sou filha, sou irmã, enfim, né, e amo a área da organização. Muito bem. E vamos falar um pouco sobre o impacto da organização na nossa mente. Aqui, olha, a gente trouxe, né, uma informação a respeito dela. Ela tem uma experiência desde muito jovem com esse assunto. E ela trabalha a organização com propósito, como ferramenta de transformação. E isso foi exatamente o ponto que nos ligou. Quando eu comecei a falar com ela sobre mentalidade, ela me falou sobre a organização e a transformação que a gente pode provocar na vida das pessoas. Ângela, começa falando pra gente um pouquinho sobre como a organização transforma vidas. Como que você chegou nesse ponto? Na verdade, eu achava que eu sempre tinha sido uma pessoa organizada. E era mentira, gente. Eu não nasci organizada assim como muitas pessoas. Eu fui forçada a ser organizada porque quando eu era adolescente, aí a gente tinha tarefas, eu e minhas irmãs, e tinha o dia de fazer almoço. Aí no meu dia eu falava, gente, como eu não gostava. Aí eu comecei a negociar com a minha irmã. Falei assim, vamos fazer o seguinte, você faz o almoço e eu faço a sua outra parte. Aí a minha irmã falou assim, ok, só que aí você faz a minha parte e lava toda a louça. Eu, fechou. E eu comecei, né, nessa troca, aí no dia a dia eu comecei a organizar para facilitar também, né? Porque aí eu já tinha a louça e mais alguma coisa. Eu fui organizando e eu só me dei conta de que eu estava começando a fazer a diferença em casa. Um dia eu em São Paulo trabalhando e a minha irmã me liga perguntando aonde estava o Durex. Acreditem se quiser, né? Uma coisa pequena, simples, assim, um Durex. Falou, Angela, onde está o Durex? Aí eu falei assim, abre a porta tal, do lado direito, assim, numa caixinha. Aí foi motivo de piada, né? Aí, mas só que a partir dali eu comecei realmente a pegar gosto para a organização. Olha que é interessante a gente parar para pensar sobre isso. Você veio fugindo de uma outra situação e caiu na parte da organização e fez a diferença em relação ao ambiente. Esse é um dos pontos importantes para nós como mulheres, porque organizar toda uma casa, uma rotina e muitas vezes coisas que estão ao nosso redor demanda muito de nós. E se nós não tivermos a mente organizada com o ambiente organizado, fica muito mais complicado. E ali, na verdade, foi intuitivo, né? Você não parou para pensar que era isso que ia acontecer. Não, de forma alguma. Legal. E quando você pensa na organização e nos princípios da nossa mentalidade sobre isso, quais são os impactos? Total, tanto da organização para a mente como da mente para a organização. Ah, legal. Por que eu falo isso? Se a gente está com a mente conturbada, cheia dos problemas, automaticamente nossa casa, nossa vida vai ficar totalmente desorganizada. E ao contrário também, gente. Às vezes você está tentando ali, sabe, melhorar sua mentalidade, melhorar sua produtividade e não consegue por conta da bagunça extrema na sua casa, no seu ambiente de trabalho, enfim, né, na empresa. Eu acho que vale a pena compartilhar, Ângela, uma experiência minha esse ano. Desde que eu me casei, eu tive pessoas cuidando da minha casa com muita frequência. A maior parte do tempo não estava comigo, estava delegada a função da casa. E esse ano, por uma questão de organização pessoal, nós mudamos isso em casa. E eu tive uma experiência muito bacana. Eu tive muito mais contato com todas as coisas da minha casa e isso mudou completamente o meu ambiente. Eu comecei a olhar e pensar, mas isso aqui não está do jeito que eu quero.
isso aqui não está como deveria estar. E com essa mudança, muita coisa dentro da minha mente, da minha rotina, das crianças, do marido mudou. E eu achei muito interessante pensar sobre a organização nesse prisma da mudança, né? Quando a gente transforma uma organização, quando a gente muda uma organização de algum ambiente, de algo dentro de nós também muda. Começa a fluir, as coisas fluem naturalmente. É um princípio isso da organização, essa transformação, essa mudança de interna para externa? Sim. E eu achei legal, só completando o que você falou, foi legal o que a Mônica falou, porque muitas vezes as pessoas contratam outras pessoas para organizar. Ok, maravilha, a casa fica impecável. Só que se a pessoa não entrar no ritmo, não adianta, a bagunça volta e às vezes volta pior do que estava. Muito bem. E essa transformação acaba sendo exatamente um processo, né? Isso. Não é um ato, um dia de organizar, é um processo de organização. Isso. Eu senti vivenciando isso. Como que é isso? Eu posso dar um exemplo, assim, ó, um exemplo da pessoa quando está acima do peso. De repente você sobe na balança e vê que está 20 quilos acima do peso. Aí você fala, poxa vida, estou 20 quilos acima do peso, e agora? Mas você tem que parar e pensar. Foi da noite para o dia que você adquiriu esses 20 quilos? Não. Então, da mesma forma, é um processo para você diminuir esses 20 quilos. E uma coisa muito importante de ressaltar é assim, ó, não é porque você quer perder 20 quilos que toda a sua família tem que entrar na dieta junto com você. Embora seja saudável para todo mundo entrar naquela dieta, mas você tem que começar a sua dieta, você tem que ser o exemplo. E a partir dali, todo mundo vai entrando no ritmo. Ou seja, não adianta assim, eu quero organizar a casa e todo mundo, a partir de agora, criança não bagunça, marido não entra mais de sapato. Não, gente, começa a sua parte e aos poucos a família vai entrando no ritmo, entende? É uma mudança de hábito, então, né? Você compartilhou aqui com a gente umas fotos, comenta com a gente um pouquinho sobre isso, umas fotos de antes e depois na organização, no processo? Essa daí foi uma lavanderia de uma amiga minha. Porque ela estava meio perdida, não é à toa, né, gente? Sem saber por onde começar. E ela falou, amiga, eu preciso de um help. Aí o que acontece? Eu fui lá, gente, não é uma varinha mágica e não adianta assim, a gente tentar ali, pode ver que tem coisas demais. Então a primeira coisa na organização é descartar o que não é o mais útil, destralhar, porque a gente não consegue organizar tralhas. Porque não adianta a gente querer colocar no espaço todas as coisas que a gente não utiliza mais. Então tem gente que fala assim, eu tenho que aumentar o espaço, eu tenho que comprar mais caixas. Se você não destralhar, não adianta. Você vai comprar mais caixas, mais objetos dentro da sua casa e mais um pedaço desorganizado. Então essa aí é prova viva de que ela pegou, sentou comigo, foi vendo tudo que não servia mais, aí coube tudo na lavanderia. Ótimo, muito bem. E você sabe mais ou menos esse trabalho, quanto tempo teve de demanda? Em média? Esse daí a gente levou mais ou menos, porque tem a demora dela, né? Escolher o que fica, o que vai. Ali foi mais ou menos umas 6 horas. Bacana. Aqui temos mais um exemplo. Uma gaveta de peças íntimas. Também. Ali, né? A pessoa estava meio perdida ali, né? Naquela pressa, sabe? Do dia a dia. Cadê meu sutiã? Cadê não sei o quê? Cadê minha meia? Falei, vamos parar e separar. Então é outra regra, a partir que você fez o destrale, né, que você deixou tudo de lado, que você não usa mais, e é bem importante aqui falar assim, tem assim, então tem que jogar tudo fora? Não necessariamente, gente, né? É bem importante você falar isso. Tem gente que fala assim, vou jogar tudo fora. Não, doa. Venda, se for o caso, né? Paguei caro, não quero me desfazer disso aqui. Então venda. O apego é uma das coisas que interfere muito, né, na questão da organização. Muito. Na verdade, comenta um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade, o apego tem um livro, agora eu não me recordo o nome da autora. Que ela depois você me traz, eu coloco aqui pra gente, tá? Que ela fala sobre isso, que o apego é uma âncora que nos segura em determinado lugar. Então é bem isso, às vezes a gente fica com aquela âncora, com aquele apego, o apego a objetos, apego a pessoas, apego a lugares. Quem nunca falou assim, vamos mudar de cidade? Aí o marido, a esposa fala assim, não, aqui tá muito bom, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, sabe? A síndrome de Gabriela. Então a gente tem que aprender a desapegar. Desapegar não é jogar as coisas fora, é aproveitar o máximo possível, ter mais tempo com o que realmente te faz feliz, que te traz alegria.
E vocês veem, pessoal, que interessante a gente falar sobre isso, porque a gente tem o conceito de que organização é uma coisa, mentalidade emocional é outra, e na verdade não, está tudo muito interligado. E muitas situações a organização não vem por condição de mentalidade, apego, que é a condição emocional, ou vice-versa. Então a gente precisa realmente pontuar algumas situações que são interessantes. Então veja bem isso que a Ângela está falando, veja como isso se encaixa na sua vida, né? O que as pessoas podem trazer isso para a vida delas. É importante de refletir sobre isso. Isso, e completando aqui da gaveta, lembra, a gente fez o destralhe, aí depois a gente separa por categoria. Legal. Porque por mais que ela destralhasse e dobrasse, mas ali, ó, dá pra perceber que tá tudo separadinho, ó, sutiãs de um lado, calcinhas do outro, meia do outro, entendeu? Olha, meia, sutiãs, né? As calcinhas, tem que ser tudo separadinho. Eu brinco, eu falo assim, cada um tem que ter o seu CEP. Quando você chama o Uber e ele fala assim, onde você mora? Aí você fala assim, eu acho que eu moro em Ribeirão. Eu acho que eu moro em Mauá. Aonde o Uber vai te levar? Então você tem que ter um endereço para voltar para casa. Assim como cada objeto tem que ter seu endereço para voltar, para poder manter organizado. Legal, bem bacana essa referência, bem prática. Vou dar uma olhadinha aqui, tem umas perguntas que o pessoal mandou pra gente, vou pegar pra gente poder conversar sobre elas. Aqui tá falando sobre a questão de pensar de uma forma positiva, ter uma atitude positiva dentro da organização, sem visualizar o processo de organização como um processo negativo. Como que é isso para você? Como que você percebe que os seus clientes entendem esse processo de organização? É de uma forma positiva ou nem sempre? Não, com certeza é sempre positiva. Quando a gente fala positivo, não é só na organização, gente, é na vida, né? Porque quando a gente começa a pensar positivo, muda a chavinha aqui dentro e tudo começa a melhorar. Aí se você fica assim, porque isso tá ruim, porque isso aqui não sai da frente, por que isso, por que aquilo, só reclamar, só pensar negativo, a tendência é ficar cada vez pior. Agora quando você começa a pensar positivo, o negócio vai fluindo, começa devagarinho, começa com uma palavrinha, mudando uma palavrinha do seu vocabulário, deixando de ser pessimista. Quando vê, o negócio fica totalmente transformado. É isso aí. Aqui está comentando também uma pergunta. O caos interno refere ao caos externo? Sim, na verdade é reflexo, né? Reflexo, né? Exatamente. Eu falo que a nossa casa é nosso espelho. Olha que interessante, gente, pensar sobre isso. Nossa casa é o nosso espelho. Isso. Tem gente que fala assim, mas eu não sou assim. De repente, você não é assim, mas está assim. Né? Como eu disse no começo, né? Tô viúva há 1 ano. Então, minha casa que estava totalmente organizada, bonitinho, cada um no seu endereço, tal. De repente eu vi, tipo, cabeça para baixo lá. Aí você vai falar assim, nossa, uma personal organizer com a casa toda desorganizada? Sim, porque a minha mente não estava organizada. Interessante, muito bom você falar sobre isso, Ângela. Porque tem gente que fala assim, é porque personal organizer é tudo impecável. Depende. Porque quem não quer... É muito do nosso momento, né? Não só do nosso trabalho. Isso. E já aproveitando o gancho, não sei se está aí na pergunta, mas tem gente que fala assim, casa organizada é aquela casa capa de revista? É o sonho de toda mulher, não é? É o sonho de toda mulher, né, gente? Uma casa assim, capa de revista. Porém, a gente tem que saber que não é isso, gente. Se a casa precisa ter vida. Que nem a Mônica tem crianças. Então as crianças não podem tirar nada do lugar? Sim, tem que brincar. Posso até aproveitar que você postou. Claro. Eu vi que a Mônica postou, foi ontem ou foi hoje? Acho que foi hoje. As crianças brincando com a tia-avó e tal. E ela pôs um comentário embaixo. E eu de olho nas malas ali atrás que eu tenho que arrumar. Tinha que desfazer as malas da viagem. E eu achei interessante porque você não focou na mala. Não. Você focou na brincadeira das crianças. E é isso, é ter vida. A organização é para facilitar a nossa vida, para que a gente tenha mais momentos de qualidade mesmo com a família. Então a Mônica fez certinho. Primeiro a alegria das crianças. Aí acabou, pronto, aquela mala não vai morar ali. Depois ela vai pro CEP dela, né? Aqui em casa a gente sempre prioriza a limpeza em primeiro lugar, né? Mas a vida em segundo lugar e depois a organização. A organização não é algo que me tira o sono e também não é algo que vem como prioridade. Vem como uma condição de necessidade, porque a gente precisa se organizar e ter os lugares. Mas
tem que ter vida, a casa tem que ter vida, principalmente depois das crianças, né? A gente tem que ver o movimento, porque senão as pessoas se aprisionam, não? Por conta da organização, da limpeza, da organização, aquela coisa metódica. Só que aqui eu vou ir contra a Mônica um pouquinho aqui. Que ela falou Pode assim, fazer seus adendos aí, amiga, não se preocupa. porque ela falou assim que Me a ajude. organização não é muito importante. Pelo contrário, a partir do momento que você começa a se organizar e aquilo vira um hábito, uma Assim como constância, hábito, né? fica muito mais fácil. Muito tanto mais a fácil. limpeza quanto o tempo de qualidade com a família. Com certeza, muito bem. Ângela, aqui também a gente tem um comentário sobre uma pessoa que comentou aqui comigo assim: estou aprendendo a dar conta da organização. Então já dá para entender que está num processo das coisas acontecerem. Comenta um pouco para mim sobre essa condição das pessoas mentalmente estarem no processo da organização, estarem adentrando a isso. Então, aí a gente vai voltar, desculpa, a gente vai voltar ao exemplo dos 20 quilos, né, a mais. Estou entrando em uma dieta. Aí o que acontece? Vai depender da constância dessa pessoa. Porque tem quantas pessoas a gente não conhece que começou com a dieta, segunda-feira eu começo a dieta. Aí vou segunda, terça, quarta, quinta e sexta, o famoso sextou. Aí é só hoje. Aí hoje eu vou comer um docinho, mas segunda-feira eu começo de novo. Não é bem assim, gente. Tem que ter aquela constância. Agora, o que acontece? Tem gente que fala assim, eu comi um docinho. Agora já comi o docinho mesmo? Então agora eu vou comer um pudim inteiro, vou comer um bolo. Não, comer um docinho, fala, opa, eu errei aqui. Mas vou segurar, né, puxar o freio e voltar. Não vou esperar segunda, no sábado eu cortei o doce. De novo, vamos lá para alface, né? É a mesma coisa a organização. Tem gente que começa a organização, aí se o filho tirou as coisas fora do lugar, ou se o marido já chegou jogando a chave e a carteira lá em cima do sofá e não pegou, fala assim, não, eu desisto. Pra mim deu. Chega só eu aqui, não aguento mais. Não, tem que continuar. Lembra que eu falei no começo? Você tem que ser o exemplo. Você falando sobre isso me fez pensar o seguinte: existe um processo para a gente seguir, uma ordem para a gente seguir, ou a gente tem que entender isso dentro do ambiente que a gente está? Você fala a ordem o quê? Da organização. Da organização. Então, a ordem foi aquela que eu falei. Começa sempre destralhando em primeiro lugar. Não tem como começar uma organização sem destralhar. Gente, Ângela, é só destralhar? É fácil? Não, não é fácil. Ninguém diz que é fácil, mas é possível. Destralhou? Aí, categorizar. Categorizou? Cada um, né? Como diz Priscila Saboia, cada um com a sua casinha. E eu falo cada um com o seu CEP. Tem cada um o seu lugar? Ok. Aí vamos lá, etiquetar. Eu acho muito importante, porque tem gente que não coloca etiqueta. Não, já organizei a gaveta, tal. Só que tem alguns lugares que não é só você que mexe. Não é como a gaveta de peças íntimas que só você vai mexer. Então, acontece muito em armário de cozinha, enfim, na casa toda, onde outras pessoas têm acesso e as pessoas acabam se perdendo. Porque fala assim, embora esteja organizado, as pessoas falam, não encontro. Coloca uma etiquetinha, gente, não custa nada. Aí a pessoa já vai dizer, é aqui que tá tal coisa. Eu visitei uma vez uma casa, era um apartamento, e ele tinha um espaço, um corredor enorme, todo de armário, muito interessante. E aí, por uma situação, a gente abriu os armários e estava totalmente etiquetado. Exatamente. E é interessante a gente perceber que em muitas situações as pessoas não percebem que etiquetar os lugares é uma questão só de organização. Às vezes as pessoas entendem isso como uma condição de ser metódico, né, de ser burocrático, de dificultar o processo. Então, é importante a gente conhecer os processos da organização justamente para saber onde nós estamos e quais são os próximos passos que nós temos que dar. Eu acho legal você ter falado isso, que semana passada eu estive na casa de uma cliente e ela organizou bonitinho, tudo separadinho e tal, e ela tem bastante coisa de artesanato também. Aí ela separou, falou, aqui eu pus as revistas de ponto cruz, aqui eu pus isso, tal, todos uns saquinhos separados. Eu falei, ok, mas cadê as etiquetas? Não precisa, eu já sei o que tem em cada saquinho.
Eu falei, tá, mas você mora sozinha? Ela falou, não, com a minha mãe, com a minha sobrinha, com a minha irmã e tal. Eu falei, tá, mas se de repente você tá ocupada e você precisa que elas peguem, aí você fala assim, fulana, vai lá, busca lá pra mim a revista tal. Entende? Aí ela vai ter que procurar, ela vai ter que abrir todas as, né, as embalagens para ver onde tá. Se tem uma etiquetinha, ela já sabe, ponto, tá aqui, muito simples. Então não é para você, e sim para o outro também, para facilitar a vida do outro. Ângela, dentro do processo de organização, como que uma mentalidade positiva pode te ajudar a manter a constância? Quando você tem a mente positiva, você consegue modificar a sua vida. Porque tem gente que fala assim, ah, é só uma palavra positiva, é só um pensamento. Não, não é só. Isso é o princípio para toda mudança. A mudança da organização? Também, mas principalmente para a mudança de vida, né? Você como psicóloga sabe muito bem disso. Sim, é sempre importante a gente perceber que a mentalidade positiva, ela é o seu ambiente, ela é o seu habitat. Então, se a sua mente não está organizada, você não tem facilidade para tomar conta de nenhum desses processos. E quando você está com a mente positiva, com uma atitude positiva, com um pensamento ajustado para aquilo que você precisa realizar, as coisas vão fluir muito melhor. Agora aqui, Ângela, tem um comentário que eu quero trazer para você. Dentro da sua experiência, Ângela, é difícil manter a mente positiva quando o ambiente está desorganizado? Muito. Por quê? Porque você olha, por mais que você quer ser positiva, você olha para aquele, sabe assim, um verdadeiro caos, né? Porque aí você fala assim, não, eu não consigo, que jeito eu vou pensar positivo se tá tudo fora do lugar, eu não encontro aquele documento, eu não encontro a chave do carro, quem nunca, né? Perdeu o horário porque não encontrava determinada coisa. Quando eu falo determinada coisa, a gente pode ser a chave do carro, né? Perdeu um horário porque cadê a chave do carro, cadê a chave do carro, cadê o documento do carro? Ou então a blusa, sabe aquela blusa que você quer colocar naquele evento? Aí você fala, cadê minha blusa? Aí você procura, eu já fui em aí lugares, bagunça mais, assim, né? É. Começa... Aí você só vai achar depois que você volta do evento. Então aí você fala, como é que eu vou manter positivo? Não tem como. Não tem como, né? A organização está diretamente ligada às Sim, condições. Por isso que eu falo, pode ser o contrário também. Não estou conseguindo focar a mente positiva, então vou começar a organizar, mesmo que não esteja positivo, para ir melhorando e melhorando. Você já teve a experiência de atender alguém que, ao transformar o ambiente na organização, transformou completamente a sua condição de mente e de vida? Sim. Inclusive, compartilha com a gente. Eu tive um relato essa semana que eu achei, nossa, gente, fiquei super feliz que a cliente porque eu dou, além de fazer, né, o meu serviço como personal organizer, eu dou várias dicas e entre elas eu dou a dica, posso dar aqui? Pode, claro, por a favor. Dica da lista, uma lista de todas as pendências. Aí você, mas como assim todas as pendências da casa? Não, todas as pendências da vida. Uau, gente, presta bem atenção nisso. Uma lista de todas as pendências da vida. Sim, aí você vai colocar assim, eu tenho que marcar o dentista, eu tenho que comprar o durex, meu durex acabou, eu tenho, enfim, todas, eu tenho que mandar arrumar a impressora. E ela fez essa lista. Uau, gente, imagina. Já tô aqui pensando na minha, Ângela. Mas assim, no papel. Aí ela falou assim, já tem tudo aqui na cabeça. Eu falei, não, passa isso pro papel. E todos os dias você vai organizar alguma coisa na sua casa e olhar para essa lista e falar, o que eu posso fazer hoje? Ou não dá pra fazer hoje? O que eu posso fazer essa semana dessa lista para resolver? E acredite, ela falou assim, Ângela, tem coisas aqui que fazia meses, coisas até de anos, que eu fui procrastinando e não resolvia. E ela falou assim, um monte de coisa da lista eu já consegui resolver. Então foi que muito interessante. É importante as listas, né, gente? A gente fala muito sobre lista na psicologia também, em alguns processos, porque a gente começa a enxergar, a gente tira da mente, a gente libera espaço da mente, né? E a gente começa a enxergar isso dentro da nossa rotina acontecendo de uma outra forma. Que bacana. Muito bom. Ângela, eu gostaria de comentar, de fazer com você um ping-pong. Pode ser? Gente, vamos lá. Perguntas rápidas, práticas e respostas rápidas, práticas também. Com uma frase ou então com uma palavra. Um hábito que mantém uma pessoa centrada.
dentro da organização? Centrada. Harmonia. Harmonia. O que a bagunça traz para nossa mente? Confusão. O que devolve dentro do processo de organização a clareza? Na verdade, você precisa ter uma meta. Ah, a gente não falou muito sobre isso. Isso é muito importante. Então vamos segurar aí pra gente finalizar com esse ponto. Um objeto que nunca pode faltar no nosso espaço pensando na organização, existe? Não, eu até sou contra as pessoas saírem comprando organizadores, assim, sem nem saber o porquê. Legal, bacana. E uma palavra que define você hoje dentro do processo de organização? Equilíbrio. Equilíbrio? Bacana. Vamos falar então um pouquinho sobre meta, que você tinha comentado? Todos. Na verdade, quando a pessoa fala pra mim que quer organizar a casa, a primeira coisa que eu pergunto é assim, o porquê? Qual a sua meta? Qual o seu propósito? Porque se não tiver, ela não vai conseguir dar continuidade. Um exemplo semana retrasada, uma amiga pediu ajuda no quarto. O quarto estava muito desorganizado, muito entulhado. Aí eu falei pra ela, mas o porquê você quer organizar o seu quarto? Ah, pra ficar tudo no lugar. Eu falei, isso é muito vago. Você tem que, né, eu não vou falar o que ela falou aqui, mas assim, ó, uma dica, você tem que imaginar como você quer se sentir quando entrar no seu quarto. Olha, gente, que interessante. Ela traz a condição da emoção como referência para você traçar os seus pontos de organização. Então, a nossa mente está muito ligada com o nosso sentimento e que está muito ligado com o nosso ambiente. E isso faz com que nós tenhamos alguns princípios, alguns pontos, alguns marcos, né, para conquistar. E isso é pautado de acordo com a nossa vida, com o nosso sentimento, com o nosso pensamento. Outra coisa importante que a gente pode ressaltar aqui, né, Ângela, que a organização ela não tem um enquadre, né? Ela não é um quadrado que todo mundo entra exatamente nela. Ela é de acordo com a necessidade de cada pessoa, não é isso? Exatamente, não é uma coisa engessada, tem que ser assim. Cada pessoa vai fazer de um jeito, cada pessoa tem o seu tempo. Não adianta, o tempo da Mônica é diferente do tempo do marido dela, não vou nem falar do meu, do marido. De repente ela quer organizar em uma semana, e o marido vai levar 1 mês, 2 meses para entrar no ritmo da organização. E eu acho que é importante a gente comentar essa frase que eu vou trazer aqui pra gente, que eu até marquei aqui. Organizar não é controlar o mundo, é escolher todos os dias o que realmente importa. É isso? Maravilhoso, exatamente isso. É realmente isso, porque quando você escolhe o que importa, você começa a sentir alegria. A partir do momento que você traz essa alegria para dentro do seu coração, organizar é um prazer e não uma obrigação. Muito bem. Ângela, eu gostaria de comentar aqui com o pessoal as suas redes sociais. Passa pra gente quais são as suas redes sociais. O antes e o depois ali também. Ah, aqui temos aqui também, podemos colocar aqui. No Instagram, angelasartori.oficial. No Facebook, Ângela Cristina Silva Sartori. E é isso. Muito bem. Vamos comentar isso aqui? Vamos. Fala pra mim desse armário. Então, esse é o famoso, assim, aqui eu tô vendo que teve alguns organizadores, ó. Você comentou sobre os organizadores, que não é o seu ponto principal, né? Trazer mais coisas. Porque o que acontece? Quando eu falo não é o ponto principal, porque muita gente sai comprando, quero organizar, sai comprando um monte. Eu já fiz isso, viu? Um monte de caixas, um monte de colmeias organizadoras. Aí quando chega em casa vê que o espaço não dá. E não cabe a quantidade de roupa porque não destralhou, ou o espaço do armário não tá. E tem gente que fala assim, eu não tenho condições de comprar organizadores agora, então eu vou deixar para organizar depois. Então eu falo que isso aí são todas desculpas. Se vocês olharem ali, ó, na parte de cima, primeira e segunda prateleira, não tem organizadores. Na outra parte, ela usou cestinhos organizadores, que é o que ela tinha já na casa dela. Aí somente na penúltima prateleira, tá vendo aqui, ó? Aí ali tem colmeias organizadoras. E na última parte, ela usou uma caixa de papelão, que é o que ela tinha no momento, para depois comprar a caixa organizadora. Você comentou um ponto que eu acho importante a gente ressaltar. Em muitas situações a gente justifica a falta de organização, mas na verdade a falta de espaço. Isso. Né? Não existe uma dimensão, uma visualização real do espaço proposto
para a quantidade de coisas que temos. E em muitos casos não é falta de espaço, é coisa em excesso que a gente tem. Entende? E aí a gente já volta pro ponto inicial da nossa conversa, que era o apego, né? Porque o excesso vai trazendo algo, né? Que a gente se apega e que a gente precisa realmente aprender a deixar fluir. Exatamente. Eu já fui em casa que a pessoa tinha lá 50 calças jeans. Uau! Aí ela usava sempre 4. E as outras ficavam ali só ocupando espaço. Entendeu? Eu gosto muito do método da Marie Kondo, que ela fala assim, pegue cada peça na mão, porque tudo é energia, né, Mônica? E ela, a gente nem entrou no ponto ainda da energia, porque é muita né? coisa, gente, o tempo é muito curto. Então, cada peça, tem gente que fala assim, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu quero, Não, você tem que pegar cada peça na mão, sentir a energia. É demorado? É demorado, mas vale a pena. Você vai pegar aquela peça e falar assim, isso me traz alegria? Se te traz alegria e é útil, fica. Não, isso não me traz alegria, mas isso aqui eu paguei caro, isso é muito, sabe? Muito bom, porém não te traz alegria. Então, gente, passa pra frente. Olha que interessante, novamente a emoção sendo o ponto de referência para o próximo passo dentro da organização. Posso dar um exemplo que aconteceu esses dias? Esses dias eu fui fazer uma organização e a pessoa começou, esse aqui me deixa assim, isso aqui não me deixa mais assado, sobre as roupas, né? Aí aí eu falei assim, não é assim olhando, pega a peça na mão, vai demorar. Eu falei, não tem problema, eu tenho tempo. E ela foi pegando cada peça na mão e foi falando, isso aqui me lembra um dia, não sei o que, isso aqui eu tenho uma raiva porque eu ponho isso aqui e fica tudo torto. Eu falei, por que tá guardando? Aí ela descartou. Aí depois, até que chegou um momento que ela pegou uma blusa e o semblante ficou muito pesado. Aí eu falei, então, o que foi? Ela, isso aqui me lembra quando uma prima minha faleceu. E aquilo, eu fiquei assim, sabe, chocada, porque ela falou assim, porque eu fui no velório dela, ou não lembro se ela foi no velório ou se quando ela recebeu a notícia, ela estava com aquela blusa. Então, toda vez que ela olhava aquela blusa, vinha aquela sensação triste da perda da prima. E eu falei, por que tá guardando? Pra sofrer toda vez que olhar? Aí ela falou, não, pode pôr no monte de desapego. Muito interessante você falar isso, porque às vezes a gente, por exemplo, eu para fazer descarte sou muito prática. Isso fica, isso vai, isso fica, isso vai. Nunca parei para ter essa relação com a situação, né, com o objeto. E a gente precisa realmente entender a nossa relação com aquilo, né? Porque o que acontece? Ali era uma blusa muito bonita, uma blusa muito boa, cara, entendeu? Mas o que acontece? Na prática você vai falar assim, o seu consciente fala assim, deixa a blusa aí, uma blusa boa, bonita, cara, né? Mas o inconsciente te leva, entendeu? Aí você vai lá no inconsciente e fala, putz, que tristeza. Olhando assim, você não se dá conta, mas o inconsciente trabalha enquanto você nem está se dando conta. Olha aqui, gente, ela é especialista em organização e ela está falando muito sobre mentalidade, sobre emoção, sobre inconsciente, que é justamente todo o princípio do viver consciente. A gente está justamente aqui trazendo para vocês o quanto a organização que é necessário para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, estar interligado diretamente com o que a gente tem internamente, com o nosso inconsciente. Ângela, que bate-papo maravilhoso. Eu gostaria aqui, olha, de mostrar para vocês, nós temos, né, os nossos princípios do viver consciente e nós trazemos aqui para vocês que o primeiro passo, a importância do pensar positivo. Então, o quanto você pode trazer pensamentos positivos que vão fazer a mudança da sua rotina, do seu dia a dia, da sua vida. Então, você vai transformar a sua rotina de forma emocional com leveza, mesmo nos momentos difíceis. Temos a adaptabilidade no trabalho. A adaptabilidade no trabalho traz para a gente princípios de mudança que você precisa para o seu sucesso profissional, nos ambientes. Muito está falando sobre o que a gente conversou aqui hoje. Sobre o quanto você precisa organizar e se adaptar aonde você está. Né? Então a gente precisa, profissionalmente, a gente precisa de adaptação aos ambientes e mudanças. E temos também mente blindada. Mente blindada, né, Ângela? O que a gente fala muito aqui sobre mente blindada é o quanto a gente tem os conceitos de ter uma mente preparada, organizada para lidar com as coisas do dia a dia, com todos os desafios do dia a dia. Então, Ângela, eu gostaria de deixar aqui para você, né, para o pessoal ver as suas redes sociais, que é a Ângela Sartori _oficial, e eu gostaria de pedir para você deixar para a gente uma frase para a gente fechar o nosso primeiro podcast. Gente, agora ela me pegou, hein? Mude sua vida através da organização, mas comece pela organização mental.
Nossa, não podia ser uma frase melhor no nosso podcast Viver Consciente. Pessoal, tá gostando? Então, ó, clica aqui, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, envie para alguém que vai usar essa informação e que vai fazer bem e transformar a vida dela também. Gente, adorei o bate-papo. Vocês gostaram? Ângela, muito obrigada por você estar aqui. Me dá sua mão para a gente agradecer esse momento especial. Nós somos muito parceiras, mas nesse momento está realmente fantástico ter você comigo nesse primeiro momento, nesse primeiro encontro e trazendo um tema tão especial. Obrigada, Ângela. Eu que agradeço, amei estar aqui no seu primeiro podcast. Sucesso. De muitos e muitos. Sucesso para nós, sucesso para você. Pessoal, entre em contato nas redes sociais, entre em contato com a Ângela. Ela faz o trabalho aí de organização, de parceria, de mentoria, né, Ângela? Também. Estamos juntos. E se prepare que o próximo podcast está a caminho, está maravilhoso. Muito bom estar com vocês. Até a próxima. Até. Obrigada.